Turma, tudo bom com vocês? Então, nessa semana eu trouxe aí o conteúdo do Dungeon and Dragon Tower of Doom, tá? E por ser um jogo de RPG, ele mesmo sendo um jogo de porrada, mais medieval e fantasia e magia, né? O Dungeon and Dragon Tower of Doom, ele tem elementos de RPG e de exploração, tá? Mas do que eu estou falando aí? É que para cada fase que você vai passar, você tem uma escolha que você vai decidir qual caminho que você vai seguir, qual área que você vai explorar, tá? E pensando em questão de exploração, não por escolha de áreas, porque o jogo de hoje ele vai ser, vamos dizer, mais retilíneo, ele é mais reto, não é de escolhas. Mas tem um quesito aí de exploração que traz aí os jogos antigos que já jogou aí. Mesmo na época que foi lançado, ele tem um pouquinho dos jogos de exploração aqui que veio antes dele, tá? Mas antes de tudo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Recados dados, vamos ao vídeo. Turma, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, tá? É um jogo que, vamos dizer assim, foi fora da curva na época que ele foi lançado. Mortal Kombat, né, essa série aí, já queria há outros tempos fazer, vamos dizer assim, spin-offs assim para poder lançar para outros tipos de plataforma, estilos de jogos, tá? E ela já tinha feito isso com um jogo do Jax lá, que ele era tipo um policial que ele tinha que investigar não, que ele tinha que ir atrás aí dos lutadores do Mortal Kombat, pois eles estavam fazendo atos ilícitos, atos criminosos aí, tá? Um antigo inimigo aí do Jax aí é o Canon, né? Mas enfim. Mas o jogo não foi muito bom, tá? O jogo, pra falar a verdade, foi meio bem lixo mesmo. Se você jogar esse jogo, você vai perceber que, em questão de qualidade de software, o jogo não é muito bom. Você pode falar, eu gosto. Ok. Só que em questão, assim, de plataforma de jogo, desenvolvimento e outros tipos de recursos dentro do jogo, você vai ver que esse jogo está muito aquém a muitos jogos comparados aí no mercado. Na época que ele foi lançado, nos anos 90, tá? E comparado a esse jogo que eu falei, eu nem sei o nome dele, assim, sinceramente não faz diferença saber o nome dele. Só por curiosidade, se você for pensar, falar assim, não, vamos pegar um jogo aqui, vamos aproveitar a ideia dele para poder fazer um outro jogo, beleza? Ok, certo? Vou deixar aqui o nome aqui embaixo aqui, ó, para vocês pesquisarem aí depois sobre esse jogo, tá? Então é o seguinte, gente, esse outro jogo do Jax aí não foi muito bom. Depois disso, o pessoal da desenvolvedora da marca Mortal Kombat lançou no mercado esse jogo aí, Mortal Kombat Sub-Zero Mythology, tá? Antes que eu comece a falar do jogo, da história dele, eu preciso falar sobre os detalhes que você vai perceber se você nunca jogou esse jogo, umas coisas que acabam afetando aí a jogabilidade dele, tá? Gente, Mortal Kombat ou Sub-Zero Mythology, tá? Ele tem um probleminha, alguns, que você vai perceber dois logo de cara, tá? As distâncias entre os saltos, as distâncias entre as cordas para você subir ou as plataformas para você saltar não funcionam muito bem, tá? Você tem que olhar com calma essas distâncias e principalmente para você saltar entre uma plataforma e outra, geralmente você tem que usar o recurso aí de corrida para você saltar de uma plataforma para outra, tá? Você tem que se adequar aí a esses detalhes aí, tá? E o outro problema, até porque o jogo foi gerado, ele tem uma herança dos jogos de Mortal Kombat, né? O Ultimate e o Trilogy, Mortal Kombat Ultimate Mortal Kombat Trilogy, ele tem uma peculiaridade. Quando a gente fala peculiaridade, é uma coisa diferente, assim, que às vezes afeta se você não souber. Você tem que ter o timing certinho para você já calcular e usar para você trocar de posição do personagem. O que eu quero dizer? Digamos que o personagem está aqui, o seu oponente está aqui, e aqui você, tá? Se esse oponente pegar e saltar para cá, o seu personagem ele precisa virar o direcional pro oponente, tá? E se você não souber dominar
vamos dizer assim, essa posição do personagem, a posição do foco dele, você vai perder o combate, tá? Porque, principalmente, o oponente, quando ele começa a encaixar o combo, ele começa correndo, depois encaixa um golpe, depois encaixa outro e vai socando até te matar, certo? Principalmente aí, esse jogo vem dessas heranças, da influência do Mortal Kombat Ultimate, que o combo de porrada do jogo começa e não para, tá? E vai acabando com a raça aí do oponente. E para você virar a posição do foco do personagem, seja para frente, para esquerda ou para direita, você tem que usar o botão certinho para você trocar a posição do personagem, certo? Tem que ser atentar a esses detalhes aí, tá? Ok. E isso aí, se você dominar esses detalhes aí, o jogo vai ficar mais fácil. Geralmente é assim, quando o jogo tem algumas peculiaridades, você tem que dominar as peculiaridades do jogo para você jogar mais tranquilo. Tem gente que não gosta desse jogo, porque ele é meio truncado, meio travado, tá? E você tem que, se você gosta do conteúdo aí de Mortal Kombat, dessa atmosfera aí, desse cenário de jogos de luta do Mortal Kombat, possivelmente você vai gostar desse jogo, por ser um jogo de exploração, tá? Pensando nisso, qual que é o lance? Vamos à história, tá? Shinnok, ele fazia parte dos antigos deuses, tá? Isso era não sei quantos anos atrás. E ele queria pegar um artefato que poderia controlar aí a terra, a água, o vento, o fogo e o ar. Isso poderia influenciar em todo o planeta para poder dominar tudo, certo? Pensando nisso, Raiden, vendo essa situação acontecer, ele então o Raiden, então, meio que é vamos dizer, um avatar aí, representando a deidade da Terra, tá? Que ele meio que protegia. Para isso, cara, ele então trava uma batalha com Shinnok, e depois que Shinnok foi derrotado, esses deuses meio que renegaram a posição de Shinnok entre os deuses antigos, tá? Então ele virou um deus caído aí. Ok, tendo isso em mente, depois de muitos anos, Quan Chi contratou o Sub-Zero para poder recolher esse amuleto, e você conseguir ter o domínio entre os elementos da Terra, tá? E um ninja foi contratado para poder proteger esse amuleto, que era o Scorpion. Se você já conheceu Mortal Kombat, você sabe que esse jogo existe uma rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero, certo? Ok. Você, no papel de Sub-Zero, você vai entrar nesse templo, você vai derrotar os monges e vai enfrentar aí Scorpion. Mas se atente às armadilhas desse castelo aí, desse templo, onde tem armadilhas de prensar inimigos, cordas e lugares que você tem que saltar. Gente, toma cuidado com a queda do personagem, porque você pode tomar muito dano e mesmo morrer, tá? Eu não sabia quando comecei a jogar esse jogo. Depois que eu vi, você tinha que pular na ponta da varanda para poder saltar em cima aí de uma tenda que iria fazer com que o personagem quicasse, tá? Ok, é bem cinematográfico essa cena. Depois dali você vai seguindo, enfrentando esses monges, e depois enfrenta o Scorpion, recolhendo aí o amuleto, tá? Depois disso você vai para uma região onde, vamos dizer assim, onde tem umas plataformas, tipo no Nepal, onde tem aí outros monges que vão entrar em confronto com você para poder pegar, resgatar esse amuleto, tá? E também tem a entidade das sombras que está ali meio que para poder confrontar e raptar o próprio Sub-Zero, levando ele para um outro certo local. Gente, na fase das plataformas, essa parte você vai ter diversas plataformas, umas que vão desmoronar, você vai ter fluxos de ciclones aí que vai fazer você flutuar. Mas centra seu personagem bem no meio do ciclone e não deixa ele ir para os cantos, porque senão, com a movimentação do ciclone, vai fazer com que o personagem saia fora do ciclone e ele caia fora do ciclone e acabando levando você à morte, tá? E aqui, o lance das plataformas para você saltar de uma para outra, preste bem
distância e a forma que você vai saltar. Geralmente você vai pegar na quina da plataforma para você depois subir, tá? Então você tendo essa ideia, você vai conseguir saltar aí com mais facilidade aí o jogo, tá bom? Tem outras armadilhas aqui que você precisa saber, itens que você precisa pegar aqui para você ir liberando a fase. E no final você tem um boss aí que você vai enfrentar, um cara que trabalha meio que manipulando o vento. Então, gente, o jogo é divertido, sim. Se você souber dominar aí as mecânicas do jogo, ele vai fazer com que você se divirta nos combates, principalmente se você gosta de jogo de luta ou jogo de exploração de plataforma que tem um combate diferenciado, que é o caso aqui do Sub-Zero. Não pensa aí, cara, em criticar o jogo pelo fato dele ser meio truncado. Até porque, se comparado a outros jogos, esse jogo tem um conteúdo interessante para poder entregar, tá? Ele é divertido, sim. Por ser um jogo das antigas, você tem que se adequar aos detalhes que ele quer mostrar, tá bom, gente? Cara, não tem muito o que falar. Por enquanto, eu nem zerei esse jogo. Peguei as primeiras fases mesmo para poder trazer aqui para vocês. E pegando aí a ideia aí do começo do vídeo, que eu tinha mencionado o Tower of Destiny, a ideia para poder trazer aqui pro jogo, a ideia de exploração. Você tem que ver cada parte do jogo para você ir descobrindo atalhos, itens e coisas do tipo e ir liberando partes interessantes do jogo, dentro do jogo, tá bom? Com habilidades e coisas do tipo também, tá? Toma, não há nada mais. Eu acredito que seja isso que eu queira passar para vocês, tá? Esse jogo, ele é das antigas, mas se você souber aí uma forma de jogar ele, você vai se divertir bastante aí, tá bom? No mais é isso, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.